Aí, pais amados, irmãos, mais um dia aqui no Devocional para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nome dele seja sempre louvado e exaltado. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por estarmos aqui reunidos na sua presença. Consagro o meu dia a ti, consagro o dia da minha família, tudo que tenho, tudo que sou a ti, Senhor. Eis-me aqui para cumprir aquilo que é da sua vontade. Me use como um instrumento da sua vontade, Senhor, para curar almas, corações, espíritos, Senhor, e fazer aquilo que o Senhor desejar. Pai, alinhe todas as pessoas que estiverem aqui. Pai, abençoe todas as pessoas, até aquelas que torcem contra mim. Abençoe mais ainda. Abençoe mais ainda aquelas que falam mal de mim. Abençoe mais ainda aquelas que estão totalmente contrárias à sua palavra. Que o Senhor esteja pleno, que o Senhor traga uma palavra abençoada para esse devocional. E hoje eu escolhi fazer o devocional à tarde. Por quê? Porque eu quis ficar com o Senhor de manhã. Eu quis ficar só com Ele, gente. É tão bom estar na presença de Deus. Eu não consegui sair da presença de Deus. O que eu faço antes de vir para o devocional com vocês, eu faço o meu devocional com Deus. Eu passo um tempo de qualidade com Ele, em oração. Tem vezes que eu fico muito tempo, eu não programo o tempo, eu só acordo com 2, 3 horas de antecedência, só para eu ter um tempo. Se eu tiver 3 horas de tempo de qualidade com Deus, eu vou estar feliz nesse dia e eu me programo para isso. Eu me programo para passar 2 tempos de qualidade no meu dia, que é o tempo com Deus e o tempo com meu filho, que são as 2 coisas que eu mais priorizo na minha vida, né? E com a saúde também, né? Mas esses 2 tempos de qualidade. Primeiro, com Deus, porque se não passar tempo de qualidade com Deus, a gente não consegue fazer nada, né? Segundo, com meu filho, porque um filho é o melhor e o maior projeto de Deus na Terra. Você treinar um ser humano para Deus é algo que você vai ter que prestar contas, e é a coisa mais valiosa que existe nessa Terra, é você treinar um ser humano. Não existe projeto maior do que você treinar um filho para Deus, do que você treinar um filho para seguir o caminho dele, né? Que inclui na família, né? Que é o maior projeto de Deus. Hoje o texto que o Senhor nos traz, né, é a continuação do estudo bíblico de Gênesis. Vamos dar continuação hoje. Então estamos em Gênesis 9, versículo 13. Vamos lá. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Palavra de concerto. Nosso Deus é um Deus de aliança. O Senhor, ele destaca aqui a aliança entre ele e a humanidade, né? Na época de Noé, ele fez um concerto com a humanidade. E ele fez de Noé, né? Ele fez através de Noé esse concerto. E através de Noé, os seus descendentes também foram alcançados. Esse texto da Bíblia, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele é também um Deus de aliança. Você precisa fazer uma aliança com Ele, um pacto com Deus e excluir tudo. É somente Ele, Ele não divide a honra dele com ninguém. Você não pode ficar em cima do muro. Quando você está em cima do muro, quando você está com outros, né, acreditando em outras situações, quando você está com o pé no mundo e com Deus, você já escolheu. Você está em cima do muro. Em cima do muro não é andar com Deus. A aliança, ela tem que ser feita com o Senhor, com o nosso Deus. Ele é o Yah-Beri. Eu não sei falar aqui em hebraico, tá, gente? Mas que significa o Senhor da aliança? Vou estudar melhor para poder falar bonitinho para vocês, direitinho, tá? Yahvé-Beri. Acredito que seja isso.
Ele é o Senhor da aliança, significa o Senhor da aliança, ou El-Beri, o Deus da aliança. Uma aliança, é isso que Ele quer com você, uma aliança. Aliança, ela pode ser definida como um concerto, um pacto, um acordo, uma coligação ou uma união. Deus ele quer uma união contigo e somente contigo, com mais ninguém. E Ele quer que você deseje isso do seu coração também, que o seu coração seja totalmente entregue a Ele, que a sua aliança seja feita somente com Ele. Ele estabeleceu a aliança com vários dos seus servos ao longo da história sagrada. A Bíblia, ela revela a aliança edênica, a aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica e a nova aliança. Uma aliança, ela pode ser representada por meio de um anel de ouro, como é feito nos casamentos, não é? Usado como um símbolo de noivado ou de casamento, onde você está ali firmando, declarando em voz alta. Quando você declara, você faz uma assinatura no céu. Você vai ter essa aliança e você vai olhar o círculo que uma aliança de ouro forma. E você verá que ela não tem começo e nem fim. É infinita, é eterna. Assim também é a nossa aliança com Deus. Ela precisa ser eterna. E ela precisa ser leal, fiel e somente para Ele. É uma aliança eterna. Ele mesmo disse: com amor eterno eu te amei, também com amável benignidade te atraí para mim. Esta palavra está em Jeremias 31, 3. Agora eu vou mostrar como Deus fez essa aliança através das Escrituras sagradas. A primeira aliança mencionada na Bíblia está em Gênesis 6, versículo 18, no episódio em que o próprio Deus ele propôs uma aliança a Noé, dizendo: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Em Gênesis 9, versículo 9, Deus também estendeu essa aliança aos descendentes de Noé, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós. Todos os habitantes do planeta Terra desfrutaram dessa aliança que Deus fez com Noé. Em Gênesis 17, versículo 2, Deus também disse a Abraão: e porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. O Deus da Bíblia, ele é um Deus de pacto e de aliança santa. E isso, só quem quebra é você. Êxodo 2, versículo 24, Moisés também escreveu que Deus ouviu o gemido do povo e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus desceu ao Egito para libertar todos os descendentes de Abraão, para honrar o compromisso que ele assumiu com esse patriarca. Em Êxodo 19, versículo 5, após libertar os descendentes de Abraão, Deus também firmou uma aliança no seguinte acordo com Israel: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Em Êxodo 24, versículo 7, a Bíblia também afirma que Moisés tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Qual é a forma de você demonstrar a sua lealdade diante desse pacto? Com a sua obediência a Deus, com a obediência aos mandamentos de Deus. Como uma noiva perante o altar, Israel disse sim ao noivo eterno, prometendo ser fiel ao Senhor e obedecê-lo. Assim também temos que ser, se quisermos uma aliança, uma proteção plena da parte de Deus.
Em Deuteronômio 7, versículo 9, Moisés descreve o caráter de Deus da aliança. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Ele guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, se você for obediente e praticar os mandamentos de Deus. Olha a importância. Você não está fazendo isso só para a sua salvação, você está salvando toda a sua descendência. Os filhos dos teus filhos, filhos dos seus filhos, filhos, até 1000 gerações. É o que ele faz para aqueles que guardam os seus mandamentos. No Salmos 89, versículos 3, 4, o Senhor Deus confirma a sua aliança feita com Davi. Filhos. Glória a Deus. Para você guardar o mandamento. Esse é o meu amor maravilhoso de mamãe. Essa é a minha mãe. Abençoado de Deus. Essa é a minha mãe, ela tá fazendo devocional. Você gosta do devocional da mamãe? Uhum. Você gosta de ouvir a palavra de Deus? Eu tô aqui do lado ouvindo. Você gosta? Você ama a palavra de Deus? Sim. Sabe quem mais ama? Esse Aqui cachorrinho. são dois ouvindo o devocional. Olha, um devocional especial, com participação especial para vocês. Atenção! Esta é a Brigitte, também chamada de Oti, e esse é o meu filho amado, Stefano. São os meus dois amados. Sabia que cachorro em inglês é dog? E aí você escreve ao contrário e vai aparecer a palavra God, Deus. Isso é o significado. Olha ela aqui, com a patinha para orar. Cadê, Brigitte? Vamos orar, Brigitte? Ai, gente, é uma figura aqui. Olha aqui ela. Vamos orar? Ela põe as patinhas aqui, ó. Vamos orar, Brigitte? Vamos orar? Então vamos orar, Brigitte. Então vamos lá. Vamos orar? Eu já orei tanto por ela, essa cachorra. Eu vou contar um testemunho para que vocês também façam isso com seus cachorros. Quando ela era filhotinha, ela é adotada. Nós pegamos ela do lixo. Então, ela era muito agitada. Ela estava numa situação que, assim, não dava para aguentar, sinceramente. Parecia que tinha um demônio dentro dela. Deus me perdoe falar isso, mas ela estava desse jeito. Eu não estava aguentando a ponto de, assim, eu não vou conseguir ficar com essa cachorra de tanto que ela aprontava. Um testemunho aqui de cachorro, seu testemunho, Brigitte, já que você não quer falar, né? Então, não pode falar, mas Deus, como ele faz até a mula falar, né? Eu creio que se for da vontade de Deus, até o cachorro vai falar. Bom, o que aconteceu? Eu orei, eu simplesmente coloquei as mãos sobre a cabeça dela e orei. Falei, Senhor, me ajude, né? Faça com que ela se acalme. Isso também quando ela estava doente, que ela estava passando muito mal. Eu peguei um olhinho ungido e coloquei na cabeça dela e comecei a orar. A primeira situação, que ela parecia uma endemoniada, que quando era filhote, quando eu fiz a oração do Pai Nosso, até a moça que trabalhava comigo, ela ficou impactada. Eu coloquei a mão assim sobre a cachorrinha e comecei a orar. A cachorra mudou completamente. Ela dormiu e daquele dia em diante acabou. Ela se transformou e é esse docinho aqui que vocês estão vendo. Até participa do devocional. E quando ela ficou doente, a mesma coisa, porque, né, algumas pessoas em igrejas me falaram que estavam fazendo trabalhos de macumba contra a minha vida. E quando eu orava, né, que ela estava passando mal, quando eu orei na cabecinha dela com óleo ungido, saiu um monte de coisa, ela vomitou. E ela vomitou uma corda. Você lembra, Stefano, disso? Uhum. Até o meu filho viu. Então, gente, a oração tem poder. A oração tem poder. E eu estava explicando aqui do cachorro, né? Quando você fala cachorro em inglês é dog. Você coloca ao contrário. Significa God. Ou seja, Deus. É um animal que é por amor, né, gente? É como as crianças.
Então, a gente tem que ficar atento aos sinais das nossas casas. Como está o cachorro? Porque muitas vezes, como esse mundo é do maligno, pessoas tentam fazer obras malignas contra a nossa vida. Aí pega no cachorro, pega na nossa criança. Nós, se estivermos alinhados com Deus, não vai atingir a gente, mas pode atingir as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que nós temos que orar pela nossa família, temos que ungir nosso filho, nossos animais, orar pelos animais também, né? Porque eles são amados, eles são parte da nossa família. Então, quando você percebe isso, você vê o poder de Deus ali na sua vida e é maravilhoso. E a Brigitte, desde então, se tornou uma cachorra tão calma, tão serena, ela é um doce. A cachorra, ela só late para nos proteger mesmo. Então, vocês precisam ficar atentos aos sinais da sua casa, né? Agitação de crianças, agitação de cachorros, muitas vezes são energias que eles estão captando. E ore por eles também. Ore por todos eles, tá bom? Bom, voltando aqui, que teve essa participação especial aqui, né, da Brigitte e do Stefano. Voltando lá, sobre a aliança que nós temos com Deus, né? E quando nós fazemos essa aliança, Deus, ele nos capacita. Pouco a pouco, ele vai nos fortalecendo, nos fortificando, né? Ele vai nos fortalecendo, ele vai nos dando poderes, e ele já disse lá atrás que nós faríamos coisas ainda maiores, e com certeza, quando você anda em obediência, quando você anda no caminho da santidade com Deus, obedecendo os mandamentos dele, Deus, ele te usa como um instrumento de cura, de transformação, de tudo. Cada um vai ter um talento especial. Deus vai usar você com talento, com algo especial, em alguma situação, se você estiver disposto a ser um instrumento dele nessa geração. Então, lá em Salmos, como nós estávamos falando, em Salmo 89, 3, versículo 4, o Senhor Deus, ele confirmou a aliança feita com Davi, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei a meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Deus fez uma aliança incondicional com Davi, e essa mesma aliança é feita com você, que escolhe o Senhor Jesus, que aceita o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. É só Ele, Ele é exclusivo, Ele não divide a honra e a glória dele com ninguém. E como Deus fez uma aliança incondicional com Davi, Ele fez uma aliança conosco também, baseada nas misericórdias prometidas a Davi. Em Jeremias 32, versículo 40, Deus prometeu fazer uma aliança eterna com o seu povo, dizendo: e farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O que Deus mais deseja é que nós estejamos perto dele, que nós tenhamos um relacionamento íntimo com ele, que a gente dedique tempo de qualidade agora, ainda mais. Tire um tempo de qualidade com Deus, um devocional, um tempo de relacionamento com ele. Não fique só na igreja aos domingos. Faça disso um hábito diário, um tempo com Deus, um devocional com ele, para meditar na palavra dele. Essa é a sua proteção, é a sua espada do Espírito. Coisas ruins acontecem porque a gente não vigia e a gente não blinda totalmente a nossa casa, a nossa vida, porque nós não dedicamos esse tempo de oração, esse tempo de meditação da palavra, que são as nossas armas de guerra contra os demônios e potestades que estão assolando essa terra. Em Mateus 26, 28, Jesus também estabeleceu a nova aliança, dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Se você pecou, se você, caiu nesse carnaval, amado, Deus te ama do mesmo jeito. Ele vai te amar do mesmo jeito, Ele vai te perdoar. O que importa é você se arrepender e decidir andar com Ele. Em 2 Coríntios 3, versículo 6,
O apóstolo Paulo afirmou que Deus nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui ele está falando daqueles, né, que se acham letrados, que muitas vezes nem esses vão entrar no reino dos céus, que entendem da Bíblia, que entendem, mas se não andam, se não têm uma vida de santidade e de total obediência ao Senhor, de nada adianta conhecer toda a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia mais do que nós também, e no entanto ele é o diabo, né? Então Deus fala aqui no Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Seu Espírito precisa estar vivificado, precisa estar cheio de Deus. Você precisa estar cheio da presença de Deus, colocar Deus na sua vida todos os dias. E claro, meditando na palavra, você vai ser conhecedor da palavra, e é a palavra que você vai usar para derrubar o diabo. Mas o seu espírito precisa estar vivificado, precisa estar nutrido da presença de Deus, da oração, da meditação da palavra. Em Hebreus 8, versículo 6, o escritor da carta de Hebreus, ele também afirmou a respeito de Jesus. Agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. O único que dá conserto, que redimiu os nossos pecados, é Jesus. Ele é a chave de acesso ao Deus Todo-Poderoso. Não é pelas outras... Não existe outra forma de você se chegar a Deus, de ser íntimo de Deus, de ouvir a voz dele, sem que seja pelo Senhor Jesus Cristo. Qualquer outra forma é engano, é mentira. É somente o Senhor Jesus Cristo que dá acesso às portas do céu, que te dá acesso ainda ao céu nesta terra, para que você possa experienciar momentos sobrenaturais com Deus. Deus, ele se faz presente sim, para todos aqueles que escutam a voz dele, que aceitam o Senhor Jesus como seu único Salvador e seguem os mandamentos e executam os mandamentos dele. Jesus, o nosso Senhor, ele é o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue do concerto eterno, ele deu o sangue dele por você, para salvar a sua vida. E ele usa essas pessoas como eu, que não sou nada, sou apenas um pó, um instrumento, eu não sou nada. Mas ele me usa para chegar e falar para você que você é amado e que ele quer a sua salvação, ele quer você perto dele. Toda aliança ela é marcada e ratificada pela fidelidade entre as partes. Seja fiel somente ao Senhor Jesus. Não aceite outra forma de idolatria. Idolatre apenas Deus. Idolatre apenas o Senhor Jesus Cristo. Deus sempre faz a sua parte se você permanecer fiel à aliança dele. Assim também devemos permanecer fiéis à aliança que fizemos de servir ao Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Aí eu te pergunto, você está sendo fiel de todo o seu coração e de toda a sua alma para com o Senhor Jesus Cristo? Você está sendo fiel? Pense nisso. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.